Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: o que o rei Saul tem a ver com Amã? E outra coisa, por que Mardoqueu pediu para Esté esconder que ela era judia? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então pega papel, pega caneta, pega sua revista, sua Bíblia Sagrada e vamos estudar a nossa lição de hoje. E você que está chegando aqui agora, é novato no canal, já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque aqui semanalmente nós postamos as videoaulas das lições dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, venha fazer parte da família e estudar a palavra de Deus semanalmente aqui conosco, tá bom? Então vamos já para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, ela tem a data do dia 25 de agosto de 2024. O seu tema é a resistência de Mardoqueu. E o texto base que estará sendo usado aqui está na leitura bíblica de Esther, capítulo de número 2, do versículo 21 ao 23. E capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. Então, aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então é isso que a gente vamos falar. Por a gente ser cristão, isso não vai nos isentar de passar por lutas, de passar por dificuldades. Mas por causa da ética cristã, da moral cristã, a gente vai enfrentar muita luta, muita dificuldade, porque a gente não vai se curvar ao sistema. E isso pode trazer alguns problemas, mas nada que o Senhor não nos dê vitória no final de tudo. Então é sobre isso que estaremos estudando nesta lição. Então já vamos de maneira prática e objetiva para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Vou sair daqui da frente para você ver a transição do slide que estamos usando aqui nesta pré-aula. Lembrando que ele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? O irmão ou a irmã que tiver interesse em estar adquirindo os slides que usamos aqui, ele vai ficar na descrição do vídeo, tanto o slide como o PDF. O irmão ou a irmã pode baixar lá. Se tiver qualquer dificuldade em baixar, ao final desta pré-aula eu vou deixar as minhas redes sociais. O irmão e a irmã pode nos chamar lá também, que vai ser o maior prazer te atender. E tudo de graça, tá, gente? A gente não pede um centavo por isso. Aqui é tudo de graça. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê um joinha para nos ajudar a crescer aqui. Amém, irmãos? Então, dentro de tudo isso, vamos já para os nossos tópicos e subtópicos. O nosso primeiro tópico tem o título de Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E o primeiro subtópico vamos ter os bastidores do poder. Muito bem, o que a gente vai ter aqui dentro deste primeiro subtópico? Dentro deste primeiro subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, que não existe ambiente de poder em que todos andem de mãos dadas, até mesmo dentro das igrejas. Quando se trata de poder, quando se trata de cargos, de funções, de hierarquia, nem todo mundo anda de mãos dadas. Às vezes tem alguém que está do lado do outro, mas ele está com falsidade ali, inclusive no meio da igreja, infelizmente. Eu me lembro de uma frase que a minha mãe sempre dizia, minha finada mãe, que ela dizia assim, filho, todo mundo tem dente na boca para dar risada e mão para dar tapinha nas costas e dizer tudo bem, mas só Deus é quem sabe o que acontece na nossa ausência. Infelizmente, quando se trata do poder, o ser humano tem essa ambição por poder, o ser humano tem essa ânsia por posições e muitas das vezes trata
uns aos outros com falsidade. É onde que surgem as dissensões, as facções, os grupos, as chamadas panelinhas. É por causa desse tipo de situações. E é o que acontece aqui. Mardoqueu descobre essa conspiração contra o rei, que havia ali uma panelinha já sendo feita, e neste caso era para tirar a vida do rei. Mas Mardoqueu é usado por Deus para poupar a vida do rei, porque poupando a vida do rei, a rainha Esté teria voz, e através da sua voz Deus pouparia o seu povo. Então é sobre isso que o pano de fundo aqui da nossa lição. E aqui dentro do primeiro subtópico nós vamos ter o seguinte ainda, que o Senhor abomina aqueles que causam dissensões, aqueles que causam intriga entre os irmãos. O Senhor abomina este povo. Isso está em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo de número 6, e versículos 16 a 19, a gente vamos ter o que o Senhor abomina dessas pessoas que causam dissensões. Olha só, a partir do versículo 16 até o 19 diz o seguinte, estas coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina. Então nós vamos listar 7 coisas aqui, aí a última que vamos listar é a que o Senhor abomina. Depois você faça a leitura aí, do versículo 17 ao 18, vem listando todas as outras coisas. Aí quando chega no 19, vai listar a sétima que o Senhor abomina. E sabe o que é? A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. A alma do Senhor abomina quem tem este tipo de prática, tá bom? Então o que a gente vai ter aqui ainda dentro deste primeiro subtópico é o seguinte, que quem preside não deve se preocupar em agradar a todos. É outra questão aqui a ser levantada. Porque às vezes alguém quer liderar e quer unanimidade, quer que todos gostem do seu trabalho, quer que todo mundo aplauda aquilo que ele está fazendo. E isso nem sempre vai acontecer, porque tem pessoas que não vão gostar de determinadas decisões que uma liderança vai tomar. É o exemplo aqui, a Bíblia não deixa muito claro o porquê destes homens estarem conspirando contra o rei, querendo tirar a vida do rei. Mas fato é que pode ter sido alguma tomada de decisão, algum cargo que ele não deu para alguém, alguma função que ele não deu, algum benefício, ou então beneficiou alguém que as pessoas achavam que não deveria ser beneficiado. Então isso trouxe ira para o coração daqueles homens e eles queriam perseguir o rei. Não é diferente com alguém que está presidindo, com alguém que está liderando. Infelizmente, mais uma vez eu digo, até no meio evangélico, até dentro das igrejas, quantos irmãos, quantos líderes são perseguidos porque as pessoas não concordam com suas decisões, não concordam com as suas o seu trabalho, não concorda com a sua forma de trabalhar e aí decide perseguir essas pessoas. Então é o que a gente vai ter de entendimento aqui prático dentro deste primeiro subtópico. Evitar estas dissensões e ficar tranquilo quando alguém estiver se levantando contra. Vou dirigir a você aqui, líder, tá? Meu irmão, minha irmã, você que lidera, não se preocupe, porque tem pessoas que não gostam de você, porque tem pessoas que falam mal de você, tem pessoas que falam que o seu trabalho não tá bom. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Então continue firme fazendo para o Senhor, que Ele vai te recompensar. Amém? Para finalizar esse primeiro subtópico, nós temos aqui ainda o seguinte, a Bíblia nos manda seguir a paz com todos, tá? A gente não deve procurar dissensões, procurar brigas, intrigas. Enquanto tiver alguém querendo procurar intrigas, se levantando contra, siga a paz com todos. Eu queria trazer aqui umas referências bíblicas, anote elas que vai ajudar no entendimento. A primeira está em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo é o de número 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então está aí a Bíblia nos mandando seguir a paz com todos. No livro de Tiago também,
capítulo de número 3, versículo de número 17, também olha só o que tem aqui para ensino para as nossas vidas. Mas a sabedoria que do alto vem é principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja que a sabedoria que vem do alto primeiro ela é pura e depois ela é pacífica. Então, aquele que tem a sabedoria do alto, ele é pacífico. Anote mais uma referência, Romanos capítulo 14 e versículo de número 19. Olha o que tem de ensinamento aqui, ó. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Glória a Deus. E para finalizar, Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4. E o versículo é o de número 7. Olha só o que diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Maravilha! Já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Nós já vamos de maneira clara e objetiva para o nosso segundo subtópico do nosso primeiro tópico. E mais uma vez, se essa videoaula já está sendo uma bênção para a tua vida, se aqui você já está escolhendo informações para melhor preparar a tua aula de EBD aí, eu já queria lhe fazer o convite mais uma vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude, porque você se inscrevendo aqui, você ajuda este canal a crescer, e este canal crescendo, cada vez mais a gente vai fazer com excelência. E lembrando também desse slide que estamos usando aqui, se o irmão ou a irmã não tiver um projetor na sua igreja para estar reproduzindo, faça que eu estou fazendo aqui, ó, use uma televisão. Se caso não tiver uma televisão, leva o notebook para a sala de aula, dá certo. Eu já levei, deu muito certo. Ah, não tenho um notebook. Tem uma irmã que ela me contou o testemunho que ela imprime todos esses slides e ela tem um quadro na sua sala de EBD e ela vai colando essas folhas e discutindo a lição com os seus alunos. Eu achei isso sensacional, uma criatividade muito grande. Então fica aí a dica também, tá? Use a sua criatividade. Então já vamos de maneira clara e objetiva para o nosso segundo subtópico. No nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, a investigação. A investigação feita pelo rei, feita por Mardoqueu também, por que não por Esté também. Todo mundo fez ali uma investigação antes de levar a mensagem à frente. Então, qual que é o aprendizado que aqui a gente vai ter nesse tópico? É examinar aquilo que estão nos trazendo de informação. Então aqui o ponto que vai chegar aqui é uma análise sobre a fake news, como tanto é conhecida nos nossos dias, a falsa notícia. Isso aqui me faz lembrar dos três pilares as três peneiras de Sócrates, vamos assim dizer. Diz que certa feita um amigo de Sócrates correu para lhe contar uma história de um outro determinado amigo dele. E aí chegou lá para ele, amigo, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar uma história sobre fulano de tal. Aí disse que ele falou assim, calma aí, antes de você me falar, o que você vai me dizer? Você já passou nas três peneiras? Ele assim, como assim três peneiras? Vou lhe explicar. Você passou na peneira da verdade? Porque assim, o que você vai me falar é verdade? Você tem certeza disso? Aí disse que ele coçou a cabeça e falou assim, certeza eu não tenho, me falaram. Ele, muito bem, então, outra coisa, a segunda peneira é a peneira da bondade. Isso que você vai me contar é bom para mim, é bom para o meu amigo, é bom para você, vai ser bom para todo mundo no final você me contar isso? E aí o camarada já sem graça, só coçando a cabeça assim, rapaz, verdade, viu? Não parei para analisar desta forma. Aí ele falou assim, mas tem a última peneira. A última peneira é o seguinte, isso que você vai falar é útil?
é útil para você, é útil para mim, é útil para ele, é útil para todo mundo, vai ter utilidade nisso? No final das contas ele falou assim, ó, deixa quieto, eu não vou tocar mais no assunto. Qual que é o aprendizado aqui? A gente usar também essas 3 peneiras quando chegar uma notícia até a gente, para a gente repassar ela adiante. Primeiro a gente tem que analisar, será se isso é verdade mesmo? Procurar investigar para saber qual a bondade que vai ter nisso aqui, ou é só para prejudicar alguém, que às vezes uma fala mal falada prejudica muita gente. Então precisa se tomar esse cuidado, tem que ver se isso que vai falar, se é útil. Então são as peneiras que precisam ser usadas. E para finalizar aqui, eu queria ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha só o que a palavra de Deus nos diz concernente a isso. A palavra de Deus nos diz o seguinte, ó, Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, que a gente possa usar esse texto da palavra de Deus, as peneiras de Sócrates, para a gente poder analisar quando uma notícia chegar, para a gente não sair por aí espalhando a famosa fake news. Amém, queridos? Então já chegamos ao final de mais um subtópico. De maneira objetiva, nós já vamos para o nosso 3º subtópico do nosso 1º tópico. Olha aí que slide totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua EBD, a tua apresentação. Amém? Aqui dentro do nosso 3º subtópico nós vamos ter o seguinte. Aqui, ó, o registro dos fatos. Os fatos foram registrados, catalogados. O que a gente pode aprender aqui dentro deste 3º subtópico do 1º tópico? Aqui nós vamos aprender o seguinte, ó, que na Bíblia, os livros chamados históricos, que são eles Josué, Juízes, Ruth, que já estudamos no primeiro momento aqui nesse trimestre, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª aos Reis, 1ª e 2ª aos Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, que estamos estudando nesse final de trimestre, e também o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Todos esses livros são categorizados como livros históricos, livros que estão registrando fatos ocorridos durante a vivência do povo antigo. Então é o que acontece aqui, tudo que aconteceu naquela época foi registrado. Nós temos o livro de Esther, tudo registrado, e o rei teve tudo registrado, conforme a gente vê hoje, quando se tem uma audiência para tratar de um determinado assunto, tem um escrivão lá, o escrivão ele fica digitando tudo que está acontecendo ali, e tudo aquilo é documentado, tudo ali fica documentado e guardado, tudo o que aconteceu naquele dia. Então é normal em reuniões isso acontecer, acontece a reunião, todo mundo assina, e tudo que foi tratado naquela reunião fica ali anotado em um documento. Então foi isso que aconteceu, e é isso que aconteceu nas escrituras sagradas. Tudo foi registrado, como disse Paulo em Romanos 15:4, ou 4:15, que tudo foi registrado para o nosso ensino. Então a gente tem que tirar alguma coisa de proveito aqui. E o proveito que eu acho muito interessante a gente tirar dos livros históricos é analisar a história das pessoas, aquilo que fizeram de bom e aquilo que fizeram de ruim. Aquilo que fizeram de bom para a gente tentar repetir igual, e aquilo que fizeram de ruim a gente deixar de lado para não fazer. Então, que a gente tem sempre nesses livros, principalmente em Samuel, Reis, Crônicas, que fala ali dos reis, sempre tem a história, ó, tal rei começou a reinar, reinou durante tantos anos,
e fez o que era bom diante do Senhor. Tal rei começou a reinar e fez tantos anos e tal, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ficou registrado na história. Então tem uma história sendo escrita sobre a minha e a tua vida também. Então, qual que é o aprendizado aqui? Qual a história que a gente está construindo? Qual a história que está sendo escrita ao nosso respeito? Aquilo que é bom diante do Senhor ou aquilo que é mal diante do Senhor? E só para finalizar, eu queria ler um texto aqui que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 21, 2 Crônicas, capítulo de número 21, e o versículo é o de número 20. Por que eu quero fazer essa leitura? Aqui sempre diz que alguns faziam o que era bom e outros faziam o que era ruim. E no caso aqui deste rei, ele era tão ruim que a Bíblia diz o seguinte ao respeito dele, ó. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Veja aqui alguém que reinou durante um tempo, e quando ele faleceu, ele não deixou saudades dos seus dias. É como diz o ditado, já foi tarde. Era alguém ruim, alguém que nem mereceu ficar na história, não foi sepultado nos sepulcros dos reis, foi sepultado à parte. Então, qual que é o aprendizado aqui que a gente pode tirar? Tem uma história sendo escrita ao meu e ao teu respeito, que se a gente não alcançar o arrebatamento e a gente vier a ter que enfrentar a morte, que a gente venha deixar um legado de alguém como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Então já chegamos ao final de mais um subtópico. Agora nós já vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição. Amém? Aqui dentro do nosso segundo subtópico, eu já quero lhe pedir, enquanto acontece a transição do slide, mais uma vez a sua inscrição, o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Nos ajude a crescer aqui, compartilhe os nossos vídeos, porque você dando um joinha aqui, irmãos, no nosso vídeo, você já está dizendo para o YouTube que este vídeo é relevante e ele vai apresentar para mais pessoas e a gente vai crescer. E a gente crescendo sempre vai fazer com excelência aqui para melhor estar auxiliando os irmãos. Então, nos ajude. Quer ver outra coisa que nos ajuda? É comentário. Deixe algum comentário aí, nem que saiba uma paz do Senhor, um Deus te abençoe. Vou te responder, vou responder a todo mundo. Isso você vai estar colaborando comigo. Então, deixa aí um comentário, deixa uma paz do Senhor aí, que eu quero lhe mandar a paz do Senhor também. Diga de onde você está vendo a gente. Deixe lá uma paz do Senhor, irmão Ezequias, e eu vou estar te respondendo, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos já para o nosso segundo tópico e os seus subtópicos. Aqui no nosso segundo tópico, nós vamos ter o seguinte: Amã é exaltado pelo rei. No primeiro subtópico, nós vamos ter um novo personagem. E o que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico aqui? Dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte: que Amã era rico e honrado, mas era invejoso. Olha que coisa interessante. E por que ele era invejoso? Porque ele ficou observando Mardoqueu. Ele não tinha nada, Mardoqueu não tinha nada que causasse uma inveja nele, que fizesse com que ele quisesse, a sua posição era maior do que a de Mardoqueu. Ele era mais rico, ele era honrado, ele era o ministro do rei. Ele era o segundo homem mais importante ali na província do rei. E mesmo assim ele tinha um ciúme, ele tinha um ódio de Mardoqueu. Mais para frente a gente vai entender o porquê deste ódio dele. Por quê? Porque o brilho do outro, quem é invejoso, aqui ele se enquadra no invejoso, ele se incomoda com o brilho do outro. Às vezes ele até tem mais que o outro, mas o fato do outro brilhar também é um incômodo para ele. Ele acha que só ele deve
brilhar, só ele deve acontecer. Então, aqui dentro desse primeiro subtópico do segundo tópico, nós já vamos dar logo uma das respostas que fizemos lá no início, que era qual? O que Saul tem a ver com Amã? Saul, Amã, melhor dizendo, ele era descendente do rei Agag. E quem era o rei Agag? O rei Agag foi o rei que Deus mandou acabar com tudo, do rei até as ovelhas, não deixar nada, acabar com toda a nação, porque a nação havia atacado Israel covardemente. Os agatitas, eles vieram pelas costas de Israel, quando Israel estava fugindo no deserto, e meteu a espada em quem estava debilitado, soldado ferido, quem estava doente, que sempre ficava para trás. As mulheres grávidas iam ficando para trás, os vulneráveis. Ele veio pelas costas e meteu a espada nos vulneráveis. E isso trouxe ira ao coração de Deus. Aí Deus falou assim, vai lá e acaba com todo mundo. Não deixa nem, mata do rei até a ovelha. Aí Saul chegou e poupou a vida do rei Agag. Aí você vê o desfecho de uma história em que era para ter eliminado uma coisa e a pessoa não eliminou, não obedeceu a Deus. Então, o que fica de aprendizado aqui, ó? E já é a resposta. O que Saul tem a ver? É isso aqui, ó. Amã só estava aqui se levantando contra o povo de Deus e querendo destruir com os judeus. Por quê? Porque Saul não obedeceu a Deus e poupou a vida do rei Agag lá. Se ele cumpre o que Deus mandou, talvez não por Amã, mas por outros, que o inimigo sempre ia levantar alguém. Mas qual que é o aprendizado aqui? Quando Deus mandar a gente deixar uma coisa de lado, a gente deixar, a gente não querer insistir numa coisa que Deus não quer que a gente faça, irmãos. Que isso só vai trazer problema. Pode não trazer no momento, mas lá na frente a gente vai acabar colhendo esses frutos amargos dessas más escolhas. Certo? Então aqui, o que a gente vai ter ainda como exemplo aqui, ó? Abraão. Vamos ler um texto aqui, ó. Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, anota essa referência. Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quando Deus chama Abraão, olha o que Deus fala com Abraão, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Observe que quando Deus chama ele, disse o que? Sai da tua terra e da tua parentela. Aí chega no versículo 4, diz que Ló foi com ele. Ló era parente, era para ter deixado lá, não era para ter levado Ló. Só que ele pega e leva Ló junto com ele. E o desfecho da história a gente sabe tudo que aconteceu com Ló. Todas as suas escolhas, Sodoma e Gomorra ali. Depois do caso do incesto lá, que a gente já até estudamos lá no início, quando falamos de Ruth, que ela era descendente do filho de Ló com sua filha. Então, veja, quando a gente não faz da forma que Deus manda, lá na frente sempre vai ter um desfecho, lá na frente sempre vai ter problema. Por quê? Porque Deus conhece além do que a gente vê, irmãos. Deus sabe todo o final da história, ele está lá no início da história, ele está aqui agora vivendo a história com a gente, ele já está lá no final da história, ele já sabe de tudo. Então quando Deus fala para a gente sair de alguma coisa ou abandonar alguma coisa, é porque ele tem certeza do que ele está falando. Então é melhor ouvir o Senhor. Mas muitas das vezes a gente é tendencioso a querer fazer as coisas da nossa própria maneira. Amém? Então chegamos ao final de mais um subtópico. Nós já vamos para o nosso segundo tópico,
o segundo subtópico do segundo tópico. Aqui no nosso segundo subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte: um herói aparentemente esquecido. E o que a gente vai ter aqui nesse segundo subtópico do segundo tópico? Aqui eu já queria começar fazendo a leitura de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Já para trazer um incentivo aos irmãos. Talvez você está se sentindo aí, assim como Mardoqueu, um injustiçado. Alguém que tanto fez, alguém que tanto trabalhou, alguém que tanto se esforçou e não foi reconhecido. E outro que não fez nada acabou sendo reconhecido no seu lugar. Então, eu já queria trazer aqui de incentivo, que é esse o entendimento que nós vamos ter aqui dentro deste subtópico. 1 Coríntios 15, 58, fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, tudo que você está fazendo para o Senhor não é em vão. Mesmo que o homem não esteja reconhecendo, mas o Deus que tudo vê, Ele vai te honrar e te abençoar. Amém? Quer ver? A gente tem exemplos. Eu não vou estar fazendo as leituras bíblicas aqui para essa videoaula não ficar tão grande, mas depois dê uma analisada na história de José. Você deve conhecer. Foi alguém também que estava ali esquecido, ó, parecendo que nada ia acontecer e Deus o honrou. O próprio Davi também foi honrado por Deus. E aqui no caso que estamos estudando, Mardoqueu, ficou parecendo que ele estava esquecido, que tudo que ele falou para o rei salvou a vida do rei e não ia vir nenhuma recompensa. Mas é o que a gente pode aprender aqui, ó, que quando Deus quer honrar, quando Deus quer abençoar, tudo vai acontecer no momento certo. Às vezes a gente pensa que está demorando, mas não está demorando não. Deus está agindo no seu tempo, no momento certo Ele vai agir e as coisas vão acontecer. Então fique com esta palavra de incentivo, amém? E aqui ainda dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte, ó. Podemos até sofrer injustiças, mas isso faz parte da caminhada cristã, tá? A gente pode sofrer muita injustiça enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos batalhando, porque isso faz parte da caminhada cristã. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, anote essa referência, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12, que nós seríamos bem-aventurados quando a gente fosse perseguido por causa da justiça, mas que Ele ia nos justificar, Ele é a nossa justiça. Anote mais uma também, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, também vai falar da justiça do Senhor para conosco, tá? E Romanos, capítulo 3, e versículo 26, o Senhor, Ele sempre fará justiça pelos seus. Amém? Então chegamos ao final de mais um subtópico, agora nós vamos para o terceiro tópico do segundo tópico. Vou sair da frente para você ver mais uma vez que os slides aqui são totalmente profissionais e muito bem apresentáveis. E eu já quero aproveitar mais uma vez para lhe pedir o seu joinha, o seu gostei, o seu like, a sua inscrição. Nos ajude, irmãos, a crescer aqui neste canal. Que nem eu falei, a gente crescendo, você cresce junto com a gente também. Amém? Então, no nosso terceiro subtópico do nosso segundo tópico, nós vamos ter o seguinte: evitando frustrações. O que a gente vai ter aqui de entendimento dentro deste subtópico aqui? É evitar as frustrações que às vezes a gente nutre algumas esperanças, algumas expectativas em pessoas e a gente acaba se decepcionando. Eu separei uma frase aqui do pastor Cláudio Duarte que eu achei muito interessante e cabe aqui nesse entendimento deste subtópico, que é o seguinte, ele diz o seguinte, ó: espere pouco de você, não espere nada dos outros e espere tudo de Deus.
você irá aprender a não se decepcionar. Sensacional essa frase. Vou até repetir, ó. Espere pouco de você. Não espere nada dos outros e espere tudo de Deus, que você irá aprender a não se decepcionar. Então fica aí a dica. E para finalizar, eu queria ler Salmos, livro dos Salmos, anote essa referência também que ajuda. Livro dos Salmos de número 37 e o versículo é do 5 ao 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então espere no Senhor, você vai estar esperando na pessoa certa e você não será frustrado, porque Deus ele não frustra aqueles que confiam nele. Amém, irmãos? Então chegamos ao final de mais um tópico. Nós já vamos agora para o nosso terceiro subtópico da nossa lição. Olha aí, os slides são chiques e profissionais. Muito bem, o que a gente vai ter aqui no nosso primeiro subtópico do terceiro tópico? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O terceiro subtópico é a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. E o primeiro subtópico é reverenciado por todos. Reverenciado por todos. Muito bem, o que a gente vai ter aqui neste subtópico? Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Que tem pessoas que têm tudo para dar certo e acaba dando errado. Por quê? Porque no fundo ele não honra a Deus, ele não quer honrar a Deus. Então, que ele diz o ditado, ele está com a faca e o queijo na mão, ele está no lugar certo, na hora certa, a oportunidade chegou, mas Deus sonda os corações, Deus conhece o coração, e aí, por causa desses motivos, as coisas não acontecem. É isso que a gente vai ter aqui de entendimento, porque ele tinha uma cisma com o povo judeu, ele tinha uma cisma com Mardoqueu. Então, o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele ali deixou ele doente, tirou o sono dele. Era uma coisa tão simples. Por exemplo, a gente não tem a quantidade de pessoas ali, mas coloquemos aqui de uma forma fictícia só para a gente entender que fosse 10 mil pessoas que tivesse ali naquela cidade, 9.999 estavam se curvando para ele. Aí por causa de um que não se curvou, ele ficou doente. Qual que é o aprendizado aqui? Isso serve de aplicação para nós também. Que às vezes a gente focar em uma coisa que faltou e esquecer de tantas outras que já aconteceu na nossa vida, vai fazer a gente fazer besteira. Foi o que esse homem fez besteira, tirou o sono dele, ele quis vingança por causa de uma coisa que não aconteceu, ao invés de olhar para o tanto de coisa que já aconteceu. Então qual que é o aprendizado aqui? É o aprendizado da gratidão, irmãos. A gente sempre olhar aquilo as maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida e não focar no que não está nos faltando no momento. O momento vai passar e aquilo que está faltando agora, amanhã não fará falta. Talvez ele nem chegue àquilo que a gente está querendo, mas a gente vai ver que era fútil e vai dizer, nem sinto falta disso, ainda bem que não aconteceu na minha vida. Então, continuemos sendo gratos ao Senhor e honrando ao Senhor. Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que Amã, rico, honrado, e não dava glória a Deus. Lembra de quem? Herodes também. Lembra de Herodes também, que tinha tudo nas mãos, todo o reino, todo o poder, mas não deu glória a Deus. Então, a gente tem o caso aqui de Amã, de Herodes, tem o caso de Eli. Lembra do profeta Eli? Eu queria até ler um texto aqui com você. 1 de Samuel, anote essa referência.
Eli também era alguém que era para acontecer, estava no lugar certo, era um sacerdote de Deus e acabou perdendo a bênção. Primeira de Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 2 e o versículo de número 30. Olha o que o Senhor falou para ele através de Samuel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Aí, ó, Eli, sacerdote Eli, era alguém que era para ter acontecido, estava no trono, tinha cadeira, era o sacerdote, Deus tinha feito a promessa, só que ele não procedeu da forma que Deus queria, e Deus foi lá e tirou a promessa. Então, fica aqui o aprendizado, Deus te prometeu, prometeu, agora ande da forma que o Senhor quer. Não é porque Deus te prometeu que você vai andar de qualquer jeito que a promessa vai acontecer. Está aqui o caso, que Deus ele vai lá e retira a promessa. Amém? Isso dá até uma mensagem para os pregadores. Glória a Deus. Então, a gente precisa o quê? Agradar o Senhor. Não é agradar os homens. E aqui a gente vê um caso claro disso. E aí Paulo deixou o conselho lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Que ele disse o quê? Persuado eu agora aos homens ou a Deus? Antes, se eu agradar os homens, não serei servo de Cristo. Então, importa agradar a Deus e não aos homens. Então, está aqui o conselho. Mas importa agradar a Deus. Então, Mardoqueu preferiu agradar a Deus e não se curvou diante de Amã. Amã queria que ele se curvasse. Ele falou assim, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? Por isso ele não se curva. Isso fez o pobre coitado. E quando eu digo aqui o pobre coitado, não estou dizendo com pena dele. Não, que ele foi injustiçado, não. Estou falando do pobre coitado de uma forma assim de desprezível. Que não é ninguém. Que é pó e se achando alguma coisa. Enfim, chegamos ao final do nosso primeiro subtópico do terceiro tópico de maneira objetiva. Nós já vamos para o nosso segundo subtópico do terceiro tópico. Veja só, slides profissional, queridos. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui e você está colhendo informações, subsídios para te ajudar na CBD, nos ajude, irmãos. Se inscreva. Toda semana que a gente vai estar postando a lição dos adultos, dos jovens, dos juvenis e todas as faixas etárias, todas elas com slides e com PDF. Aqui a gente tem um trabalho semanal para estar atendendo aos irmãos. Então, a única coisa que a gente pede aqui, que você nos ajude, é você se inscrever aí e dar um joinha. Isso, te garanto, não vai sair nem um centavo da sua conta. Faça aí agora para você ver, ó. Dê um joinha, se inscreva. Você vai ver que a sua conta vai continuar do mesmo jeito. E aqui a gente não vai lhe pedir nenhum centavo por isso. Amém? Então, dentro do nosso terceiro subtópico, no segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, a condição de judeu. E aqui a gente vai trazer a resposta para o que perguntamos lá no início. O porquê que Mardoqueu pediu para que Esté escondesse que ela era judia, justamente por causa de Amã. Amã era o primeiro ministro do rei, ele tinha total poder ali, era o segundo homem mais poderoso e ele odiava os judeus, porque ele era gatita, o do rei lá de Agag, que queria destruir todo o povo israelita. Então ele vinha com esse sentimento de querer destruir o povo de Deus. Então por isso que Mardoqueu pede para Esté esconder que ela era judia, porque senão ela não teria chegado aonde chegou. Amém? Então o que a gente vai ter ainda aqui dentro deste subtópico é o seguinte, que aqui a gente vai ver como age o sistema maligno que persegue o povo de Deus. Na figura de Amã aqui a gente vai ver como o sistema maligno
persegue o povo de Deus? Através do quê? Do governo, do poder, das instituições. São inúmeras aqui, mas para resumir aqui, a gente pode trazer aqui, pelos oficiais do governo, como professores, como policiais, autoridades. Tudo isso pode, dentro do secularismo, perseguir o povo de Deus. A gente não vê uns dias atrás, aí, alguns anos atrás, melhor dizendo, o quanto a igreja foi perseguida, com a história até que a igreja não era essencial. Vocês lembram disso? Então, e até hoje tem aí, os professores são os que mais perseguem nas escolas, nas universidades, os próprios policiais, não todos, que tem muita gente de bem lá, que não cumpre certo tipo de ordem, mas tem muitos que só o sangue de Jesus, tem muita autoridade que usa a sua autoridade para perseguir o povo de Deus. E o que mais deixa a gente triste é ver pastores, cristãos, vamos colocar assim, crente, perseguindo o crente. Crente, fazendo canais no YouTube. Aqui no YouTube tá assim, cheio de pessoas que vivem de falar de escândalos, que vivem de perseguir a igreja. Ai, Jesus, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque aqui eu não vou ser um outro perseguidor, mas é preciso tomar cuidado com isso que a Bíblia diz, ai daquele por quem venha o escândalo. Não estou dizendo aqui que tem que abafar caso de ninguém, não, tá? Quer dizer, alguém vai chegar, não, irmão, está dizendo que tem que abafar, não. Estou dizendo que tem que abafar, não. Mas tem gente que faz muito sensacionalismo e coloca a igreja como um lugar pior do que o mundo. Se bem que acontece tanta coisa aí, eu não vou entrar no mérito aqui, mas isso é normal. Falou é ser humano que está pelo meio, nenhum ser humano presta. Inclusive os que estão na igreja. Eu acho que os que menos prestam é os que estão na igreja. Por isso que estão lá, porque Deus ele sempre vai resgatar aquilo que não presta mesmo. Veja o que Jesus falou, eu não vim para o são, eu vim foi para os doentes. Veja com quem que Jesus mais andava. Né? Andava no meio dos beberrões, andava no meio das prostitutas. Porém, Jesus ele fazia diferença. Quando ele chegava nesse lugar, esse povo recebia transformação de vida. Então, por isso que na igreja tem muita gente que é chamada de ex, né? Cheio de ex. Você vai ver os testemunhos de todo mundo. Eram muitas pessoas que estavam na sarjeta e Jesus transformou a vida dessas pessoas. Então, a igreja é uma bênção de Deus, apesar de ter muita coisa errada, porque tem muito ser humano na instituição, tá? Mas a igreja viva, corpo de Cristo, essa é perfeita, lavada no sangue de Jesus. Amém? Então já chegamos ao final deste subtópico e nós já vamos para o nosso terceiro e último subtópico do nosso terceiro tópico. Olha os slides aqui, irmãos, são totalmente animados e bem apresentáveis. Vai brilhantar demais a tua EBD. Muito bem, o que a gente vai ter aqui no nosso terceiro subtópico? Inimizades intergeracionais. Quase travou a língua. O que a gente vamos ter aqui? Dentro desse subtópico aqui, eu queria trazer uma frase de um pensador que eu achei muito interessante e cabe aqui no que está sendo tratado dentro desse subtópico aqui, que é o seguinte, a guerra é um lugar onde dois jovens que não se conhecem, nem se odeiam, se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Então, essa questão aqui das inimizades intergeracionais, que vem de geração para geração, e às vezes a pessoa não estava lá quando aconteceu aquele problema no passado e hoje toma isso para si por causa de decisão de alguém. Então, por isso que eu trouxe essa frase aqui que é muito forte e cabe aqui no entendimento. E aí, para finalizar aqui dentro deste subtópico, eu queria deixar aqui 7 conselhos bíblicos para evitar uma guerra, para evitar um conflito. O primeiro está em Provérbios capítulo 18, versículo 13, que nos aconselha a ouvir antes de
falar. Faça a leitura lá, tá? Eu não vou fazer a leitura aqui para não ficar extenso a aula. No 2, segundo conselho, é Provérbios 15, versículo 1. É o que a gente sempre responder com calma, tá? Isso evita conflito. Terceiro conselho, Provérbios capítulo 12, versículo 16, diz que é ignorar os insultos. Isso evita a guerra também. Conselho de número 4, Romanos 12, versículo 17. Não retrucar um insulto. Isso evita conflitos. Quinto conselho, Provérbios 11, versículo de número 12. Tratar o outro com respeito. Isso evita conflitos. Sexto conselho, ter paciência. Isso está em Provérbios capítulo 15, versículo 18. E perdoar. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E para finalizar, eu vou ler aqui Mateus capítulo 5 e versículo de número 9. Evangelho de Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 9, para a gente já fechar esse subtópico e ir para a nossa conclusão da nossa lição. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Maravilha, meus irmãos, já chegamos ao final dos nossos tópicos e subtópicos e aqui nós vamos para a nossa conclusão de maneira objetiva. Tudo bem, aqui na nossa conclusão nós vamos ter o seguinte, ó: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mas do que o experimentou isso, precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Maravilha, esta foi a nossa conclusão. E como prometido, aqui estão as nossas redes sociais. O irmão ou a irmã que desejar entrar em contato conosco, é só chamar aí, será o maior prazer em te atender. E para finalizar aqui, eu queria lhe fazer mais uma vez um convite. Se inscreva no canal e ative o sininho e vamos estudar a palavra do Senhor aqui semanalmente, tá bom? Então, dito tudo isso, que Deus te abençoe, boa aula e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.